A sabedoria de Deus é loucura para o mundo. É doideira para todos aqueles que não creem na mensagem do Evangelho. Você pode perceber que todos nós que pregamos a mensagem do Pai, alguns conhecimentos do Pai, e até mesmo que a gente mostre e prove os enganos do sistema em que somos inseridos, nós somos taxados de loucos, de conspiracionistas, de teóricos da conspiração, negacionista, ou qualquer termo que as pessoas tentem nos rotular. Por quê? Porque a mensagem da cruz é loucura para todos aqueles que perecem, para todos aqueles que são carnais e não têm uma conexão espiritual. E por não ter uma conexão espiritual, obviamente, eles não compreendem as coisas espirituais. E para elucidar aqui essa questão que eu estou abordando agora, eu vou ler aqui só alguns textos das Escrituras que demonstram bem claramente isso, que nem todos, na verdade a maioria das pessoas, não estão preparadas para compreender a mensagem do Evangelho, porque elas não querem ouvir a mensagem do Evangelho, elas se recusam, estão com seus corações endurecidos e por isso não conseguem enxergar a mensagem que o Criador quer revelar para todos aqueles que o buscam. Em Mateus 13, a partir do verso 10, olha só o que o nosso Messias vai falar quando questionam a ele por que ele só falava por parábolas. Ele diz: "E acercando-se dele os discípulos disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram." Então, quando o Messias Yeshua fala essas coisas, ele está citando o texto de Isaías, que fala exatamente sobre o coração do povo israelita que estava endurecido. E, infelizmente, a maioria das pessoas são assim hoje. Elas se recusam a ouvir a mensagem do nosso Criador. Infelizmente, elas estão enfeitiçadas com a doutrinação de Satanás, do sistema que ele estabeleceu para enganar toda a população. Infelizmente, as pessoas continuam acreditando na mídia, que a mídia diz alguma verdade, continuam acreditando naquilo que elas aprenderam nas escolas, continuam acreditando em políticos, que eles querem o nosso bem. Então, como que uma pessoa que acredita que esse sistema é justo, que esse mundo é o seu lar, ela pode despertar para o conhecimento da verdade, sendo que ela está totalmente enfeitiçada, totalmente com seu coração endurecido? Infelizmente é assim. E quanto mais a pessoa é imersa no sistema, mais cegada, mais alienada ela é. E olha só o que o Messias também fala no capítulo de Mateus 11, a partir do verso 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Então, o que o nosso Messias também está trazendo aqui por meio desse texto? Que os considerados sábios e entendidos deste mundo aqui são loucos perante o nosso Criador. Por quê? Porque o conhecimento deles é baseado neste mundo, no que este mundo, este sistema diz como verdade, e não nos conhecimentos do nosso Criador, que só são para aqueles que realmente buscam ao Pai, com o coração humilde, com o espírito quebrantado, e estudando e meditando na sua palavra. Só esses é que acabam encontrando o conhecimento do reino. E aqueles que acreditam no conhecimento do sistema e imergem nesse conhecimento do sistema, esses se distanciam dos conhecimentos do Pai e são considerados loucos perante o Pai, com suas teorias enganosas, bem distantes da verdade dele. Você pode perceber que a grande maioria das pessoas
que se formam, que fazem graduações, pós-doutorados, mestrados e até PhD, a grande maioria delas se tornam completamente alienadas e imersas no conhecimento do sistema e, consequentemente, distantes do conhecimento do nosso Criador. Por quê? Porque elas começam a acreditar que o conhecimento que o sistema nos apresenta é o conhecimento verdadeiro. Existem exceções? É claro que existem. Existem aqueles que adquirem muito conhecimento do sistema, mas depois percebem que a grande maioria dos conhecimentos que eles adquirem são conhecimentos que não têm base na verdade, mas apenas naquilo que o sistema nos diz que é verdade, que aprendemos desde que somos crianças. Por isso que Paulo, muito sabiamente, em 1 Coríntios, no 1º capítulo, ele diz o seguinte: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então, o que Paulo quer dizer aqui por meio desse texto? Que aqueles que recebem o conhecimento do Criador, o conhecimento verdadeiro da nossa realidade, são os humildes, são os que na maioria das vezes nem instruídos são, nem cresceram no lar em que eles tinham muito acesso ao conhecimento. São pessoas humildes que muitas das vezes cresceram sem acesso à escola, sem acesso à faculdade, mas que por buscarem ao Criador, por serem humildes perante Ele, receberam o conhecimento dele. Muitas das vezes aquela pessoa que nem formou na escola é muito mais inteligente do que um PhD em Direito ou Medicina, porque esse PhD em Direito ou Medicina está com a mente completamente contaminada pelo sistema, enquanto que esse humilde que nem na escola formou, por buscar ao Criador, recebe o conhecimento que vem diretamente dele e está muito mais próximo da verdade. Assim o Criador age nesse mundo. Ele busca revelar os seus mistérios, a sua sabedoria, os seus conhecimentos àqueles que o buscam, independentemente do seu status social. E o que Paulo revela também, como eu disse, que quanto mais a pessoa é imersa no sistema, nas graduações e no conhecimento que o sistema nos apresenta, mais alienada ela é, mais distante da verdade do Criador ela fica, e mais louca perante o nosso Criador ela é considerada. Porque o conhecimento que o sistema nos apresenta é completamente deturpado. É claro que eles apresentam alguns fundamentos de verdade. O pescador experiente, para pegar o peixe, ele tem que jogar uma isca. Então há sim algumas verdades. Satanás não coloca só mentiras para conseguir enganar. Ele coloca algumas verdades misturadas com um monte de mentiras. E assim é com os conhecimentos do mundo, com os conhecimentos que a gente aprende nas escolas e em muitos dos casos nas universidades. Tem sim verdades, mas misturadas com fermentos. Você percebe que a maioria dos acadêmicos, eles acreditam na teoria da evolução, no heliocentrismo, do Big Bang. Por quê? Porque o sistema os condiciona, a partir do momento que eles vão buscando conhecimento no sistema, a acreditarem dessa forma. E os que acreditam dessa forma, consequentemente, se distanciam da fé ao nosso Criador. Se distanciam do conhecimento da verdade que é revelado nas Escrituras. Enquanto que aquele que não se deixa levar pelo que a mídia diz como verdade, pelo que as escolas e universidades dizem como verdade, pelo que a política ou até mesmo as religiões dizem com verdade,
esses acabam encontrando com humildade no coração, com uma busca sincera ao nosso Criador, o conhecimento do reino, que está sendo derramado a todos aqueles que buscam sinceramente ao nosso Criador. Conhecimento esse que está revelado nas Escrituras e em todos os livros que os israelitas e o povo do Criador do passado utilizavam. E a gente vê na época do nosso Messias que já era assim. Ele andava com os pecadores, mas pecadores que se arrependeram de seus pecados, mas com pessoas que não eram instruídas perante a sociedade. Enquanto que os mais instruídos, fariseus, saduceus, os líderes religiosos e políticos da época, esses rejeitaram o Messias. Por quê? Porque seus conhecimentos, seus desejos estavam voltados à matéria, à sabedoria deste mundo. Enquanto que os humildes entendiam que há algo muito mais além desse mundo, que existe um reino celestial, que existe um lugar muito melhor do que esse aqui, porque aqui não é e nunca foi o nosso lugar, e o lugar que nós devemos buscar, em primeiro lugar, é o reino celestial, o reino que um dia estávamos e temos a chance de retornar, seguindo o exemplo do nosso Messias, Yeshua. Então que fique essa lição aqui, não é você buscando os conhecimentos acadêmicos, os conhecimentos que o sistema nos oferece, que você será inteligente ou sábio. Na verdade, o conhecimento não está relacionado necessariamente com a sabedoria, porque você pode ter muito conhecimento, mas um conhecimento deturpado. Já a sabedoria não. A sabedoria é o conhecimento que vem do nosso Criador, revelado por meio da Ruach. E essa sabedoria não tem deturpações, não tem corrupções. Ela é a verdade, pura e singela, sem fermento algum. E para acessar ela, não é cursando teologia que você vai conseguir, não. É buscando ao Criador de todo o coração, alma e entendimento. É se arrependendo de seus pecados. É buscando uma vida de santidade e temência e obediência ao nosso Criador, estudando a sua palavra e pedindo a Ele a revelação. E Ele te concederá, pelo mérito de Yeshua. Infelizmente, no Brasil tem muito disso, dessa cultura do diploma, que você só valoriza alguém pelo diploma que ela tem, e não pelo conhecimento que ela tem, e não por aquilo que ela é, ou por aquilo que ela vive. Infelizmente, é uma cultura completamente voltada ao material, completamente voltada para status, e pouco para o interior, e pouco para aquilo que a pessoa pode agregar na sua vida. Mas glórias ao nosso Pai, por nos últimos tempos estar derramando a Ruach, o seu Espírito sobre nós, como é profetizado em Joel. E os conhecimentos do reino têm sido compartilhados, têm sido revelados a todos aqueles que o buscam, com sinceridade, com verdade, com reverência. Como Daniel mesmo diz, que nos últimos tempos as pessoas andariam de um lado para o outro, e o conhecimento se multiplicaria. Vivemos numa era com total acesso ao conhecimento, e até mesmo ao conhecimento da verdade, mas a grande maioria das pessoas, por estarem enfeitiçadas, por estarem com seus corações endurecidos e com a mente inclinada para o pecado, por estarem completamente satisfazendo seus desejos da carne, essas não conseguem enxergar ao conhecimento do nosso Criador, porque não o buscam, porque no fundo mesmo o rejeitam diariamente. Mas aqueles que buscam ao Criador, esses estão recebendo a revelação do reino celestial. E não é pelo mérito nosso, não é pelo mérito desses que o buscam, é pelo mérito dele em nos conceder, de acordo com a busca, com o talento e com os dons que foram concedidos a cada um. Bom, mas é isso que eu gostaria de falar aqui nesse vídeo. O homem carnal materialista jamais vai compreender as coisas espirituais. As coisas espirituais só são para aquelas pessoas que realmente buscam o espiritual. Os que são só limitados à carne, à matéria, esses nunca compreenderão aquilo que é espiritual, aquilo que o Pai tem revelado aos seus adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Por isso, não se espante quando uma pessoa te rotular de tudo que é coisa. Provavelmente é porque ela está completamente enfeitiçada pelo conhecimento do sistema e com seu coração endurecido para a verdade. Ore por essa pessoa, para que o coração dela seja amolecido e para que chegue um dia que ela possa aceitar o conhecimento da verdade, para que ela possa realmente se converter, abandonar a vida de pecado e começar a buscar e ter esse desejo de buscar o nosso Criador, entendendo que nós precisamos dele para tudo.
Afinal, Ele é a fonte de toda a vida. Ele é o tudo e sem Ele nada somos. Se as pessoas tivessem consciência disso, tudo seria diferente. Mas infelizmente a maioria está embriagada pelos ensinos de Satanás, pelo vinho da grande Babilônia. Mas é isso, que todos vocês fiquem na paz. Glórias ao nosso Pai por estar revelando esses mistérios aos pequeninos e ocultando eles dos sábios e dos considerados intelectuais deste mundo, que não o buscam e são completamente endurecidos para com o nosso Criador. E se você é alguém que está buscando ao Pai de todo o coração, alma e entendimento, e está compreendendo as coisas espirituais, dê glórias ao nosso Criador, porque o mérito é todo dele por meio do nosso Messias Yeshua. Não somos dignos, é porque Ele nos amou e deu essa chance.